Que tem como tema agroevolução. E a gente traz aqui mais um podcast que ano passado estivemos aqui com o TalkCast e esse ano trouxemos mais uma vez aqui porque foi um momento de muita interação com o público que participou da AgroTeams, autoridades, profissionais. E hoje a gente recebe aqui em primeira mão, já no primeiro dia da feira, uma profissional de saúde integrativa, Graciele Freire, doutora Graciele Freire. Ela traz aqui muitas dicas importantíssimas para a gente que busca longevidade, busca uma qualidade de vida, busca bem-estar, viver melhor. E a gente vai aprender um pouco sobre isso aqui. Nós vamos bater um papo com ela. Seja bem-vinda a essa edição da AgroTeams, Graciele. Obrigada por estar aqui com a gente. E vamos falar um pouquinho de saúde, né? É isso aí, Amanda. Muito obrigada pelo convite. É com grande alegria que eu estou aqui para contribuir um pouco com as pessoas do agro, né? Das dificuldades na questão da saúde, para quem está preocupado em envelhecer sem ficar velho, em ter longevidade, evitar as demências, o câncer, Alzheimer, o Parkinson. Se prepare, que o conteúdo que nós preparamos para vocês vai ser de grande impacto na saúde física e emocional. Graciele, a gente está ouvindo muito falar sobre saúde integrativa, as pessoas têm mudado muitos hábitos alimentares, hábitos de vida mesmo, de praticar mais atividade física. Inclusive aqui em Palmas, parece que já teve uma notícia aí de que Palmas é campeã da atividade física, que as pessoas são as pessoas que mais buscam cuidar da saúde. E aí a gente vem com a saúde integrativa que também está se expandindo aqui na cidade, não só em Palmas, no Tocantins, como em vários outros estados. E eu queria que você falasse o porquê saúde integrativa. O que é saúde integrativa para a gente entender melhor? Sem dúvida, saúde integrativa é o futuro. Nós estamos passando por uma evolução, né? O pós-Covid, ele trouxe essa responsabilidade de você cuidar do seu. E quando falamos sobre saúde integrativa, estamos referindo de você ter um olhar sistêmico sobre o processo de adoecimento. Nós não olhamos só a questão do sintoma, nós temos um olhar clínico, aonde a gente vê o corpo como um todo. A gente dá muito exemplo quanto à parte da boca. Tem muitos processos de dor, principalmente dores crônicas, que devido a algum canal maltratado, um nico, né? E isso ela vai estar interferindo na saúde. Então, quando nós falamos saúde integrativa, é que vê o corpo de uma forma integral, sistemicamente. Com o passar dos anos, a medicina ela foi se especializando, né? Nós temos uma evolução muito grande. Entretanto, nós temos especialistas que estão preocupados com uma parte do corpo, né? Nós temos hoje várias especializações e aí foi esquecendo que nós temos que tratar o corpo como um todo, né, ter uma visão integral. Então, esse é o grande diferencial da visão integrativa, ter esse olhar Isso, sistêmico. isso tem despertado muito, né, as pessoas a querer entender mais o próprio corpo, entender o porquê de cada suplementação que a gente faz, entender mais até dos medicamentos que a gente toma e trocar esses medicamentos por suplementos. Suplementos. E nós também estamos numa evolução, né, na pirâmide. Nós estamos envelhecendo. Hoje a gente fala de uma população 40 mais, 50 mais. E com essa questão do envelhecimento, né, a população ela tem se despertado para ter esse olhar, para suplementar e entendeu que não é só a questão do medicamento, né? O medicamento ele vai tratar ali o sintoma, ele vai aliviar ali a dor naquele momento, mas nós sabemos que o que diferencia um medicamento de uma droga, de algo ali que vai trazer um processo de dor, né, é a dose. Nós falamos muito uma frase que nós gostamos muito de usar: o que diferencia o medicamento da droga é a dose. Né? Então, hoje a preocupação nossa é quanto o uso exacerbado, né? Principalmente a gente fala de uma geração que está com depressão, com crise do pânico, com ansiedade, com vários tipos de transtorno, e não é só ali os antidepressivos. Nós respeitamos muito, mas nós sabemos que se você não tem uma visão sobre quanto que está a sua vitamina D, se você está com o zinco, o selênio, se a sua tireoide está funcionando, se você tem um metal tóxico no corpo, né? Nós sabemos que o medicamento ele só vai amenizar,
naquele momento, mas quando ele passa do horário, começa o sintoma. E muitas das vezes faz é atrapalhar, né? Quantas pessoas que têm insônia, depressão, que tá inflamado. É, Graciela, é muita coisa, é muita informação e importante para a gente saber, até mesmo as pessoas que não têm o hábito de consumir alimentos saudáveis e até mesmo entender o que que é uma suplementação que substitui certos alimentos. Uhum. Mas a gente está aqui na AgroTeens, né? A AgroTeens é agro e a gente vai falar um pouco aqui do campo, né? Vamos falar um pouco do envelhecer bem no campo e na Uhum. cidade, porque a gente, não é porque a gente está na cidade ou no campo que a gente vai deixar de se cuidar, É isso né? E aí. quando a gente Uhum. está no campo é que precisa mesmo, porque é o sol, é muita coisa, apesar de que a vitamina D é importante, mas existem os excessos também, né? Como você acabou de falar das drogas. O que eu vejo hoje na questão do agro, da saúde no agro, né? Vamos usar até esse termo. Eu tenho experiência do meu pai. A vida toda ele trabalhou no campo. Então, ele teve uma vida muito estressante, né? Ele era. Tirava leite, então acordava 4 e pouco da manhã, pegava chuvas, né? Quantas vezes eu vi meu pai no frio, né? Para dar ali o sustento para a família e carregava muito peso, né? Não era tão confortável igual nós temos hoje, vários veículos, né, que trabalham dentro da fazenda. E também a questão da contaminação. Então, eu vi meu pai muitas vezes jogando veneno ali na plantação, Exatamente. né, sem um cuidado no EPI, falta mesmo de E informação achar e que aquilo ali zelo. não tem problema nenhum, mas que Isso. no futuro. E isso gerou uma consequência muito séria. Ele tem dores terrível. Antes da gente entrar na cointegrativa, o meu pai ele tinha muitas dores crônicas, né? E muitas das vezes ali eu via meu pai no balcão de uma farmácia entrando com os anti-inflamatórios, os analgésicos de alta potência e eu não via melhora, né? Foi onde que a gente também despertou muito para estar tendo esse olhar sistêmico, E né? você falando isso, Graciela, eu já trabalhei na área técnica, né? Porque eu também sou técnica, sou do campo, sou do agro, e já prestei assistência técnica aos produtores rurais, e é uma das coisas que a gente batia muito na tecla, a questão do uso dos EPIs, na aplicação do uso de defensivos químicos, porque exatamente isso. Eles acham que não tem problema nenhum, porque ali no momento não sente nada, mas as consequências vêm no futuro. Hum. E eu já cheguei a presenciar consequências futuras de produtores rurais que tiveram esse tipo de consequência negativa, Uhum. que foi câncer de pele e também câncer por excesso de defensivos químicos Uhum. injetáveis Que ia absorvendo, né? absorvendo E isso. é Então importante a gente isso ressaltar que é tanto no pequeno produtor como quanto no no grande. grande, né? E aí entra a importância dos EPIs, né, Dos também, porque EPIs, já do que cuidado, e mesmo a gente defendendo a questão dos alimentos orgânicos, né? Nós uhum, sabemos que hoje, a quantidade de praga é quase falar nulo que não vai usar nada, né? é. Por mais que nós defendemos muito, mas eu vejo meu pai como um pequeno produtor. Não era em escala, mas usava, né? E aí acha, não, eu tô fazendo em pouca escala e eu não, é só uma bombinha aqui em casa, na horta, né? E quando a gente vê, tava usando ali, manipulando, né? Manuseando os De produtos forma químicos, aham, e aqui dali tem uma simples, mas inalação, né? Não vai. E eu achava engraçado que ele tinha a questão assim, jogava veneno, não, eu vou tomar um leite, né? Que é para neutralizar, achando que aquilo ali ia quelar aquele veneno olha que não aí. ia E por falar intoxicar. em leite, né, falando em leite, leite é um dos alimentos que não é usado na saúde integrativa e que não é indicado hoje pela medicina, né, porque a gente tinha esse hábito lá atrás, vendo os nossos avós, tomar leite é saudável, tomar leite é bom, e Fomos qualquer coisa doutrinados, né? isso. E hoje tomar leite não é bom, mas por quê? Explica um pouquinho sobre isso. Então, nós defendemos muito uma alimentação limpa e de qualidade, né? A alimentação é um dos pilares principais dentro da integrativa. Sobre o leite, nós temos ele como um alimento inflamatório. Nós fazemos muita comparação do bezerro. Olha um poste de um bezerro para um ser humano,
né? Então nós aprendemos a vida toda, nós fomos doutrinados que o leite é um superalimento, mas era diante daquela situação que a gente passava ali na fazenda, era o que tinha, né? A minha mãe, ela fica brincando comigo, ela fala assim: eu criei vocês tomando leite, na minha época não tinha isso. Sim, mas naquela época a gente não tinha conhecimento, né? Se falava de uma população que morria com 40 anos, o meu avô, ele teve um infarto com menos de 50 anos. A gente está falando de uma população agora que é para viver até os 120 anos com saúde. Então, É, quando se fala do leite, ele é um alimento inflamatório, ele causa muitos problemas de disbiose, ele está muito ligado às doenças relacionadas à idade. Tem muita gente que vai tomar leite a vida toda e não vai ter nenhum problema, e muitos vai desenvolver as doenças autoimunes, o câncer, né? exatamente, exatamente. E é essa questão das doenças autoimunes, eu também presenciei isso com meu filho, né? E ele era um consumidor de leite. E eu não sei se isso tem alguma consequência do leite, Tem. O né? leite, Mas quando nós aí vamos a gente estudar, sabe que é um inflamatório, ele né? é super inflamatório. Tem muita gente também, e aí a gente entra num assunto assim que é muito polêmico dentro da integrativa sobre a questão da diabetes. Tem muita gente que é diabético, diagnosticado com diabetes tipo 1, que nós sabemos que é uma doença autoimune, e muitas das vezes, isso daí tem exceções, né? A gente não está aqui para falar que é só a nossa linha, mas dentro da visão integrativa tem muita gente com diabetes tipo 1 ou desenvolvendo a diabetes tipo 2 porque gosta do leite. Porque o leite, ele tem muita contaminação com eritema pancreático, que é Hum, um parasita que ama comer a insulina. Então fica ali no olha pâncreas aí, uma e coisa que a gente não não. sabe, não E conhece. somos questionados. Quando se fala nisso, é um tema muito polêmico, onde muita gente critica, mas diante do que eu trabalho no processo de remissão da diabetes, eu já vi muitos casos de cura só com a questão, quando faz a desparasitação do eritema pancreático, né? Que é esse parasita que fica no pâncreas. Olha aí, muita coisa importante aqui que a gente não costuma falar e nem perguntar para os médicos, mas a saúde integrativa esclarece bem isso aqui pra gente. E é uma forma da gente já começar a criar o hábito correto, né, Graciele? E Pra de sair gente das crenças, né? sair das crenças de que Eu leite sempre faz falo com meus mal. pacientes, tá bom, você tomou a vida toda, mas você está preparado para ficar 21 dias sem tomar? E aí o seu corpo ele vai falar, o nosso corpo, a gente tem que aprender a ouvir a voz dele. Ele fala quando está adoecendo. Ninguém vai ter o câncer de uma hora para outra, né? A gente se fala que vai ter um boom de pandemia do câncer até 2030 por causa desse processo inflamatório. A população está inflamada. Então vai de uma pessoa que passa mais de 3 dias sem ir no banheiro, que não gosta de comer comida de verdade, né? Que vive comendo industrializado, os conservantes, que é cancerígeno. E aí, como o corpo vai falando, eu tô com dor de cabeça, aí você vai tomar um analgésico. Mas será que não é ali o processo inflamatório? Eu tô com as dores nas articulações. Aí você vai ali e acha que é só, né? Então a gente tem que começar a ouvir, né? O processo da digestão. Tem muita gente com problema digestivo que não consegue comer uma carne, que fica rotando, que sente gases. Será que não é o seu corpo gritando, pedindo ajuda? E aí nós falamos muito assim, que quando se fala de doenças no geral, mas principalmente o câncer, né, que é algo assim muito assustador para nós hoje falar dele. A gente tem várias experiências na família, né, Amanda? Depois dá até para você falar um pouco também, que é um tema assim que nós falamos que existe 4 pesos pesados na medicina. É a diabesidade, que é o sobrepeso junto com a diabetes, vem os Yeah. problemas cardíacos e o câncer, né? E antes da pessoa ser diagnosticada com câncer, o corpo dele avisa há 10 anos atrás. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu tô com E a câncer gente não hoje. sabe, Não, né? Não né? Você tá há percebe. 10 anos atrás, seu corpo tava gritando ali, pedindo Quando vai ajuda. saber realmente do câncer já tá na fase final. Final, dá muitas das vezes, né? Por isso É, que é interessante e a gente está aqui para falar sobre isso, por isso que eu creio que foi a questão mais assim da gente trazer essa visão integrativa para dentro da feira, né? É quantos agricultores, quanto pecuarista, quanto pessoal que é do agro que está ali contaminado, que está doente e não está tendo zelo. Do que adianta a gente falar de tantos cifrões se você não vai ter qualidade de vida para desfrutar de tudo isso, né? verdade. Esse tipo de conversa, esse bate-papo, seria interessante bater papo com os produtores rurais na propriedade, por meio de palestras, até porque eles conhecem, sabem disso, mas a gente precisa estar o tempo todo batendo Sim, na tecla e mostrando os casos reais que
que já vem Eu acontecendo, já porque tratei pacientes dele tá na lavoura dele, de gergelim, né? E ele acaba de jogar o defensor agrícola, né? O pesticida, e depois ele abre qual que é o nome, Amanda, que fala? Ele abre ali a embalagem. né, no caso, na roça ali, Uhum, e come. Não tem noção do que tá fazendo, né, ali é, na saúde dele. E exatamente. depois vem as dores nas articulações, vem o processo da demência. São E terríveis aí as fica doenças até quando uma se dica fala. aí, lembrando, né, para os produtores rurais, alertarem eles mais uma vez. Eu, como técnica, como engenheira da área que já prestei esse tipo de assistência técnica, de que não se deve aplicar produto químico em folhagem, principalmente, Uhum. alface, e os agricultores familiares, eles têm o hábito de aplicar a barragem, que é um produto, inclusive, proibido, na folhagem. E aí a gente come, às vezes, num restaurante, come Uhum. num lugar que a gente não sabe como que foi desinfectado aquilo ali, não sabe como foi feita a higienização. Então a gente acaba consumindo também sem saber. Sim, Então, é por isso que é importante a saúde integrativa também trazer a questão de você fazer o seu próprio alimento, né? sim. Você produzir ali aqueles pratos deliciosos com Ou fazer coisas, escolhas, né? né? Nós defendemos muito a questão da dieta proteica, que é uma dieta ancestral. Defendemos muito a questão da carne, da proteína. A carne bovina, suína, são um super alimento. E isso já tem vários estudos que comprovam na literatura que a carne, por mais que nós sabemos que é colocado hormônios, né? Mas pelo metabolismo ali do animal, ele consegue excretar e chega na sua casa com qualidade, né? Então nós defendemos muito essa Bacana. dieta. Graciela, aí vem outra questão também que está relacionada com a saúde integrativa e com os cuidados que isso é muito confuso, assim, muitas mulheres, principalmente mulheres que estão já na fase de menopausa, já entraram ou estão no climatério, e muitas já que passaram por essa fase e não se cuidaram porque não teve nenhuma orientação, Uhum, e aí vem essa parte, né, hormonal, que a uhum. gente não sabe que é correto? É bom usar é bom repor o hormônio ou é bom não fazer nada? Porque uns falam que repor hormônio causa câncer, outros falam que se não repor é que causa câncer. É. Então, como é que é isso? Aí tem a questão do hormônio, né? O equilíbrio hormonal e a homeostase, né? Isso. Como é que é isso? Nós defendemos muito a questão do hormônio, né, com os bioidênticos. É importante que seja um especialista da área. E ele é a cereja do bolo. Mas primeiro você tem que trabalhar com 3 métodos. Isso daí serve para qualquer área, né? Qualquer atuação de qualquer profissional da área da saúde. Primeiro nós vamos desinflamar o paciente, então a gente retira tudo ali os alimentos inflamatórios, depois eu vou desintoxicar e aí desparasitar. Eu fiz todo esse processo, aí entra a importância principalmente ali dos 40, 50 mais, né, que é onde a gente começa a ter essa queda hormonal. A literatura ela fala que é depois dos 25, né, que inicia o processo do envelhecimento, mas nós sabemos que chega Eu mesmo, não. a conta chega O meu só depois vai dos chegar com 40, 60. dos 40, e é importante sim fazer a reposição dos hormônios com os bioidênticos. E o que é bioidêntico, né? É a molécula que o seu corpo produz. Nós temos hoje o hormônio sintético, que é um risco de câncer, que causa realmente câncer. Fica aí até a orientação para quem gosta de malhar, que gosta de estar trincado, que usa testosterona, né? Tem muitos injetáveis hoje no mercado negro, né, onde que a pessoa ela ouviu falar que é bom, que causa hipertrofia, que aumenta a libido, e aí faz a compra, né, usa aquilo dali sem ter o conhecimento de realmente um profissional que entenda. Então, o hormônio é a cereja do bolo, no processo da longevidade, né, onde que vai dar vigor, energia, disposição. Então tem que Tem fazer que fazer a reposição. reposição com Mas a doses. testosterona também pode. Pode, mas isso a gente obedece muito os exames laboratoriais, né, então a gente trabalha com doses E o que acontece é que fisiológica. muita gente aplica testosterona adoidado, gente que tá com os hormônios tudo em dia, e vai lá E aí e acha realmente você que. vai usar e aquilo ali vai te dar um vigor, uma energia, e principalmente a gente Mas tem pode. A consequências. gente também é contra o chip, né? O chip da beleza, não existe chip da beleza, não existe esses métodos, nada fácil. A gente sabe que depois tem uma consequência, né? Então, assim, fica aí a orientação para você que está entrando nos 40, é,
é importante, né, para ser considerado que a mulher entrou na menopausa, ela tem que ficar 1 ano sem ter o ciclo menstrual dela, né, aí realmente. O que eu gosto muito quando se fala desse tema, a gente fala muito do envelhecimento e ninguém quer falar que eu tô ficando velha, né, eu tô chegando aí nos 40 e eu aprendi que quando chegamos nos 40 anos, né, no caso no processo da entrando aí para os 50 anos, eu tô na melhor fase da minha vida. Então, quando nós mulheres aprendemos a administrar o ciclo hormonal, nós temos a fase do ciclo, né? Tem fase que a mulher vai ficar mais emotiva, tem fase que ela vai ficar mais com poder de persuasão mais aguçado, né? Que vem aí a questão da E tudo isso está sedução. relacionado à a- a- questão hormonal. aí isso. Infelizmente, hoje nós estamos numa geração que usa os bloqueadores hormonal, né? Mulheres que usam anticoncepcional. Por isso que tem muitos relacionamentos hoje que não dá certo. Por O isso esposo, que mulheres também têm dificuldade de engravidar. isso, a infertilidade também tá ligado muito a isso daí, a Porque questão o dos anticoncepcional hormônios. também é hormônio. E as meninas mais novas não têm Não ideia tem, disso. não tem. E toma sem prescrição nenhuma e vai Ou tomando. toma com prescrição e não tem dimensão do que ela tá colocando no corpo dela, né? É uma droga aonde que, se você lê a bula, você vai ficar horrorizado com os problemas que pode ser gerados, né? Desde por problemas na circulação, problemas cardíaco, cognitivo, e depois vem aí a questão da infertilidade, né? Então, quando se fala de hormônios ou dos anticoncepcionais, né, na geração mais nova, o que a gente mais ouve é assim: "Ah, eu usei por 5 anos, mas tem muito tempo que eu parei". Então, subentende que se você parou, o seu corpo excretou, eliminou. Só porque a molécula dela é muito complexa, é igual ao do Rakutan. O corpo não consegue excretar assim, você tem que entrar com mecanismo, por isso que a gente faz muito o detox do estrogênio, que é para limpar E o ele corpo. continua lá. Uhum. Graciele, e sobre as práticas integrativas? Eu quero fazer a prática integrativa. Todo mundo aí está ouvindo esse bate-papo nosso e fica curioso e quer saber como é que eu faço, então, para me mudar minha forma de viver, de comer, me cuidar e ter uma prática dessa que vai ser mais saudável para É. mim. Então nós trabalhamos, isso é o grande diferencial, nós trabalhamos com a medicina integrativa. Práticas integrativa, que é um termo que é usado muito, né, que eles falam que é as práticas complementares. É o quê? Pode ser a aplicação de um ozônio, de um óleo essencial, de um hidrogênio. Agora, quando se fala da medicina integrativa, é onde a gente vai ter essa visão sistêmica. A gente dá muito exemplo aqui para ficar bem prático e dinâmico, né? Na primeira consulta, a gente vai ter um olhar sistêmico sobre a sua saúde e aí vai iniciar com esse processo. Eu falo assim que não é nada complexo. Você tem que aprender a gostar do básico, o básico bem feito. Então, primeira coisa, uma alimentação limpa e de qualidade, né? Tudo que quem é do agro gosta, bicho e planta, tudo que está acessível ali no quintal, né? Então a gente Que é o defende melhor, muito. gente. A prática integrativa é comer comida de De verdade. verdade, Comida de comida verdade não tem gostosa, rótulo. são as folhagens, as verduras e proteínas sempre, né? Ovos, carne, peixe. E é Isso. tudo De de uma forma bom. bem dinâmica. Imagina seu prato. A metade dele tem que ser proteína. O que é Sim. proteína? Ovos, carne, frango, peixe, né? Então nós defendemos muito essa alimentação porque ela tem um processo de cura muito grande. Porque quando se fala do processo de envelhecimento, nós vamos perder músculo, né? Por isso que vem muitas doenças. E como que eu vou repor músculo? Através do exercício de força, né? Por isso nós temos que ir para academia, nos apaixonar. E eu vejo lá o exemplo da minha casa. Meu pai fala assim: eu não preciso malhar, que eu passei o dia todo trabalhando no campo. Agora, será que você mandou comando pro seu cérebro que você estava praticando uma atividade física ou você estava fazendo uma obrigação? Né? Aí uma coisa importante para se O lembrar, cérebro nosso, porque ele. quem pratica o treino na academia, às vezes vai para academia por obrigação e faz um exercício com a cabeça em outro lugar ou até mesmo no celular e não consegue ver que o corpo não está Isso tem respondendo ali. estudo. Eu tenho um estudo muito Então, legal que eles dão o exemplo da camareira. Então, eles pegaram as camareiras de 2 hotéis e fizeram, para um grupo, eles falaram que ela estava fazendo atividade física. O fato dela fazer a limpeza, a higienização, né? Fazer ali todo aquele processo, ela estava fazendo uma atividade física. Ela estava então ela se posicionou se como atividade posicionou. física, Aham. O outro grupo focou no corpo dela no durante o corpo, trabalho. então ali quando tá fazendo ali, arrumando a cama, estava fazendo um agachamento, né. E aí
No tudo outro isso. grupo já não foi falado. E quando isso foi 1 ano de estudo, quando chegou à conclusão do estudo que o grupo que mandou comando para o cérebro ganhou músculo. Olha aí. Músculo é o segredo da longevidade, né, por isso que a gente fala tanto, bate tanto pesado. Exatamente, isso aí é uma coisa que falaram para minha mãe quando ela estava em tratamento de câncer, que ela precisava tomar glutamina, mantendo com a creatina, glutamina para manter os músculos, justamente para dar mais longevidade para ela, Aí a porque glutamina hoje já tem vários estudos que ela aumenta o mTOR. O que é isso? Aumenta o açúcar na corrente sanguínea. Então, o açúcar nós sabemos que é um veneno quem está trabalhando em remissão do câncer. Então, glutamina e o carboidrato, no modo geral, né, ele tem que ser evitado para quem está trabalhando em remissão do câncer ou de todas as doenças relacionadas à então o idade. ideal é É a tomar creatina. creatina, aham, a gente hoje tem o alfa-lipólico, tem a coenzima Q10, tem o NAD, a gente tem vários ativos que realmente vai dar É, muito a vigor e medicina ela energia. vai sempre atualizando, né, e Vai, trazendo e é novas. isso que é legal, porque na nossa formação nós aprendemos e acaba que a gente sai da academia, né, da faculdade doutrinado, e esquece que todos os dias Que a gente tem está que tendo atualizar. muito conhecimento. Tá, e aí tem muito assunto, Graciele, pra gente falar ainda, né? Mas eu não sei como é que tá nosso tempo. Mente, emoções, suplementação como aliada, né? Então é essa questão de comer um pouco, comer bem, mas também ter uma suplementação que é o que você acabou de falar, com a enzima Q10, né? Vamos lá, Tomar. deixar aqui a orientação para quem está nos ouvindo, né? Ter uma alimentação limpa de qualidade, como nós falamos, a prática de atividade física, a questão do emocional, né? Você tem que trabalhar muito o emocional, ter um sono reparador, o sono tem poder de cura. Importantíssimo. Aham. Quem passou dos 40 anos, a última refeição é até às 20 horas, se você quer envelhecer com saúde, com longevidade. Por quê? Depois das 20 horas a gente está dando um descanso metabólico, né? Então, nós somos praticantes do jejum intermitente, que não é passar fome, é um descanso que você vai dar para o seu corpo Que pode ser quando tá dormindo. quando está dormindo. Então, a gente dá muito exemplo assim: a cada 24 horas, nós produzimos 10.000 células cancerígenas. O que vai fazer dessas células se ligarem uma com a outra e se transformar no câncer? O meu estado emocional, o meu equilíbrio, a minha nutrição, né? Por isso que é importante todos esses pilares junto com uma boa hidratação. Aí a gente Top vai ter uma demais. saúde de qualidade. Tá aí muita dica importantíssima, né, a gente teria muito mais coisa para conversar, né, Graciele. Sim. Mas temos 25 minutos de podcast e eu queria que você falasse aí mais alguma dica importante para quem está aqui na feira, por exemplo. É um calor imenso aqui na Agrotins. A gente sabe que as pessoas estão passeando aí o tempo todo, porque são muitos estandes, são muitas coisas boas para visitar. Mas e o cuidado com a saúde, a hidratação, protetor solar, qual que é a dica que você dá aí voltado pra Então, integrativa? voltada para a integrativa, nós orientamos a ter uma boa hidratação, né? Hidratação é água, não tem o que inventar. Você pode fazer um complemento ali, é de uma água de coco. Então, cerveja não é hidratação, né? Tem levedo de cerveja que causa muitos problemas de desbiose. Tem a tal da cachaçinha, né? Que o pessoal fala. Não, é só. Aqui dali também causa Só muito uma estresse oxidativo, causa envelhecimento, causa demência. Né? Então, assim, fica a orientação que para curtir a feira com qualidade, com saúde, a garrafinha do lado, né? Tenta uma alimentação limpa de qualidade, nós sabemos e que leve também devido ao leve, calor. isso, as roupas apropriadas, né? Nós defendemos, o sol tem poder de cura, então a gente não nós somos contra a questão do protetor solar, respeitamos a linha que fala muito sobre o protetor solar, mesmo aqui em Palmas, com o sol, a gente tem que ter um zelo, né? Porque principalmente a gente já, eu tenho visto muito isso na minha vivência clínica, são mais de 2 anos trabalhando remissão de doença. E a pessoa fala assim: não, eu todos os dias eu vou tomar o sol, eu vou ali pegar o meu banhozinho de sol, né? Que a gente fala muito do aterramento. Mas a pessoa vai cheia de protetor solar, ele usa óculos escuro, então ele não está usufruindo do poder que tem o sol. Aí sim, ele vai pegar um malefício e pode aí os câncer de pele. Lembrando que também o câncer de pele ele tem muito uma correlação do que a gente estava falando, a questão dos venenos do corpo. Não, aí o Eu sol já pega. ouvi uma situação de que quem trata de melasma tem que parar de usar protetor solar e deixar o melasma
Tem que tratar do intestino, né? Problema Não de sei. desbiose. E eu uso protetor demais da conta por causa de melasma. E aí eu ouvi isso, eu falei, como que eu vou deixar minha pele toda manchada? Mas me disseram que era assim, o processo você vai Tem deixando que de usar e começar. ele vai voltando a ficar O que tudo. nós orienta quando se fala do melasma é um problema de uma desbiose. Então, é tratar o intestino de dentro para fora, né? Limpando, é tudo aquilo que nós estávamos conversando. Uma alimentação limpa, de qualidade, a ingestão de água. A água, ela é um super alimento. 75% do nosso corpo é água. Tem muita gente com dores crônicas terríveis que não vai ser entrar no processo de remissão se não tiver hidratação, né? E um dos É, órgãos assim água é que mais tudo. sofre é os rins. E infelizmente, quando a pessoa se depara com um problema renal, ela já está com ali mais ou menos 50 a 80% comprometido da parte renal. Por isso que vem tanta infecção de urinária, né? Não é normal você fica aí a orientação novamente, né? Sentir dor, infecção urinária, enxaqueca, mal-estar, problema digestivo, passar mais de 2 dias sem ir no banheiro, falta de libido, os vários tipos de transtornos mentais, né? O estresse, aquela pessoa mal-humorada, isso aí é todo o corpo inflamado que está gritando pelo processo de adoecimento. Voltando aqui à questão da orientação na feira, Graciele. né? É, Então, finalizando aí com seguir essa esse dica. zelo da alimentação limpa e de qualidade, muita hidratação, aproveitar muitos estandes, tem muita coisa boa aqui, né, que eu creio que vai trazer muito complemento aí na sua. E os produtores seguir a dica aí de que é preciso cuidar da saúde quando for usar os defensivos químicos, né? Isso. Proteger, o uso de equipamento de proteção individual, Proteger, tomar e, sempre uma e clorela, uma evitar espirulina, um carvão ativado, né? E vale ressaltar também quem trabalha em grande escala, que usa aviões, né, para jogar ali o veneno, o piloto, ele também está contaminado, então é importante a cada 6 meses tomar, né? A gente sabe que ali o ganha-pão né, é o que sustenta o mundo, é o agro, nós sabemos muito disso. E tem que ter esse zelo, né? Exato. A gente não está aqui para questionar, nós estamos aqui para dar a orientação que tem como a pessoa continuar no que ela na atividade, mas com qualidade, né? Trabalhando ali o processo para não desenvolver nenhuma patologia. É isso, obrigada, Graciele. A gente fica feliz de ter aqui você presente com esse tema tão importante para toda a sociedade, não só para quem está aqui na feira hoje, não só para quem está nos ouvindo, mas para todo mundo. Isso é importante. E agradecemos você e pedimos que você deixe aí um contato, alguma forma de encontrar essas informações aí para quem ainda nunca passou por esse processo aí Ok. eh, de Então, integrativo. eu sou uma farmacêutica integrativa, sou da linha do Laí Ribeiro. Eu fiz uma pós-graduação em manutenção e adequação nutricional da homeostase, né, nesse equilíbrio e no tratamento de doenças relacionadas à idade. Hoje eu atendo na 304 Norte, onde nós temos uma uma estrutura onde a gente aborda todo o que nós conversamos aqui, né? E também temos uma farmácia que tem uma visão integrativa, é uma drogaria convencional, porém com um padrão integrativo. Então, lá nós trabalhamos a questão da desparasitação, nós trabalhamos os detox, né, de metal pesado, os pesticidas, e nós estamos lá para oferecer o melhor para a região norte. Lembrando também que nós trabalhamos muito processo de remissão, então não é nada novo. O que eu trabalho aqui é uma medicina chinesa, que tem muitos anos, né, que está chegando aqui para nossa região, e que a gente já viu vários processos de remissão, tanto de Alzheimer, Parkinson, já tive 2 casos de remissão de câncer, fibromialgia, É muita informação, é endometriose, muita isso, coisa. aham. Então a gente tem essa visão Mas que sistêmica e temos uma equipe de profissionais que tem esse conhecimento que está aqui para atender a população e realmente envelhecer sem ficar velho, né. é isso aí, gente. A gente acaba de ouvir aqui a doutora Graciele Freire, que traz aí a medicina integrativa como alternativa para longevidade, para ter uma qualidade de vida. E a gente ouviu aqui uma série de informações e dicas importantes para a gente começar a adotar para a nossa vida. Eu quero agradecer aqui a audiência de vocês e dizer que hoje estamos aqui representando a Imobiliária 153, a Deagro Projetos e Engenharia,
e também o grupo De Freire, que está aqui presente na AgroTeams, com o stand, trazendo esse podcast aqui mais uma vez, em mais essa edição da feira. Agradecer a sua audiência, pedir que você esteja com a gente, nos acompanhe aqui todos os dias, que a gente vai trazer um profissional especialista aqui de várias áreas para você ficar bem informado durante essa feira. E você também é nosso convidado para estar aqui nesse podcast. Eu sou Amanda Oliveira, jornalista, e eu espero você na próxima edição do podcast, que acontece nesse dia 14, a partir das 9 horas.